Sejam bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre cura da ancestralidade com Laísa Shimada. É um assunto muito incrível, que eu adoro, polêmico no sentido que muitas pessoas não compreendem como você se curar, se tratar, você consegue fazer uma cura da sua ancestralidade e também uma cura dos seus descendentes, porque a gente está tudo conectado nessa linha cósmica, energética, e também no DNA que vai mutando, a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Então, eu trouxe a Laísa para falar esse assunto, que eu acho muito incrível, muito válido, e como a gente deve focar na nossa saúde, e como isso aí vai, passar para trás, passar para frente, e ajudar toda a sua linhagem para trás e para frente, na energia, na cura, na espiritualidade, na evolução, que é isso que a gente quer, né, minha gente? E lembrando, antes de chamar a live, vocês curtirem o canal, se inscreverem, acompanharem, comentarem, fazer perguntas, que eu, quando souber responder, a live depois vem responder, e saber que a gente tem que plantar essa semente, a semente do despertar, do conhecimento, da luz, né? Sejamos sementes de luz aí para todos, e quanto mais despertos no mundo, o mundo melhor teremos para todos. E é isso que a gente quer, é fazer o bem, trazer o bem, conhecimento é libertador, conhecimento nos faz crescermos e trazer expansão de consciência e evolução sempre. E também vou falar da Anima Astra. Gente, olha, quem não sabe, quem não me viu ainda aqui, sabe que toda vez, antes de começar um programa, o que é que eu faço? Nesse caso aqui é o Mercúrio, que é concentração, foco. Lá vou eu, ó. Espirrozinho. Ai, gente, vocês não têm noção como é cheiroso isso aqui. Refrescante. Esse aqui é o de Mercúrio. O que é o elixir alquímico da Anima Astra? São dois queridos que trabalham com isso, a Nay e o Thomas. Eles trabalham com astrologia, terapia, elixir alquímico. E o que são esses elixires? Eles são misturas de várias coisas positivas para pessoas. Eles têm óleo essencial, metais alquímicos, eles têm tinturas, têm energia quântica, também tem focos energéticos em relação a alguns planetas que conseguem trazer induções quânticas em alguns comportamentos, em algumas coisas. Por exemplo, Mercúrio, ele vai trazer o foco, a energia da concentração. Tem outro que eu utilizo para sair de casa, que é o Saturno, para fazer um campo de proteção energética. Eu, espera aí, vou para o shopping, socorro. Gente, vocês aí, quem passa sufoco no shopping energético? Eu passo. Eu saio do shopping drenada. Então, antes de ir para shopping, eu pego o Saturno e espirro toda, faço aquele campo de proteção para eu estar blindada para encarar a energia pesada do shopping center. Nossa, não sei vocês, mas eu dou uma sofridinha quando eu vou em shopping. Por isso que eu tento ao máximo não ir. Show, festa com muita gente, dá uma espirrada lá do Saturno para proteção. Eu uso muito para dormir o Sol Central, que faz a gente dar uma conectada, uma energia com o seu eu interior. O Sol Central, aquele azul protetivo também, para você se proteger e conseguir dormir, fazer suas evoluções espirituais, seus desdobramentos espirituais, energéticos, com mais proteção, com mais segurança. Então, o elixir alquímico da Anima Astra é tudo isso e muito mais. Então, quem gostou, conversou com você, ó, vale super a pena. Eles têm uma variedade enorme de possibilidades. Eles fazem também uma terapia individual, onde eles conseguem fazer uma avaliação do que você precisa, o que você quer, o que você precisa. Eu vou falar, tem um amigo que eu morro de rir com ele, que ele é super malhador, tal, e tem um, eu não sei se, eu não lembro qual é, não é o Mercúrio é esse aqui. Tem outro que eu esqueci qual é, que de planeta, que ele dá uma energia, aí ele usa para pré-treino, tá? Espirra, vou treinar! Tô precisando desse aí, vou até pedir pro pessoal, mandar aqui para mim também, que eu tô precisando voltar à academia, que eu tô preguiçosa. Mas até para pré-treino a galera usa os elixires alquímicos da Anima Astra. Quem você gostou, entre em contato com eles no 11 99249 3561 ou no Instagram anima.astra, e lá você consegue tirar todas as suas dúvidas,
ver os cursos que eles dão, as aulas, as terapias, astrologia. O Tomás também é astrólogo, ele faz mapa incrível astrológico, ele tem uma sensibilidade além da ciência, né? Além da astrologia tradicional, ele vai além, então é uma coisa muito legal, vocês vão amar. E a Nara é maravilhosa, já fiz entrevista com ela aqui também, ela tem um conhecimento incrível natural, naturopata, ela tem muita coisa para trazer, e essa misturinha que eles fazem toda fantástica, tem esse elixir maravilhoso, que se a gente para pensar é coisa, ó, ancestral. Anima Astra, super indico, uso todos os dias, e vocês vão amar também. E agora, trazendo diretamente do Japão, Laísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guta. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Gente, a Lai, ela é maravilhosa. Ela tem um canal no Insta que eu sigo já há um tempo, que é o Desperte 5D. E ela é uma fofa. Ela é esse docinho que vocês estão vendo aí, esse jeitinho doce dela, esse risozinho. E eu digo, Lai, você tem que vir para cá. Você é muito fofa, vamos bater papo, vamos conversar. Ela tem conhecimentos incríveis. E eu tinha que trazê-la para poder compartilhar com vocês esse conteúdo todo que ela tem. Não todo, porque ela tem muita coisa para falar, mas hoje ela vai falar sobre a cura da ancestralidade, terapias espirituais, que é algo que ela faz maravilhosamente bem, constelação familiar com espiritualidade também, é algo que ela faz com um toque específico dela, né? Muito, muito linda. E eu estou muito feliz em ter você aqui. A Lai está aí no Japão, eu estou aqui em Recife, você está nos ouvindo em qualquer lugar do planeta. E a gente tem essa bênção da internet para poder transmitir tudo isso para a gente, né? A questão de escolha, né, não, Lai? Sim, sim, é incrível. É o que a gente estava conversando até antes de entrar aqui na live, o quanto a internet ela é uma bênção, né? Se a gente sabe usar ela da forma certa, quanta informação de forma rápida, quanto conhecimento a gente consegue ter, né? De qualquer lugar do mundo, qualquer idioma, a gente consegue traduzir, né? Então tem muitos estudos aí, principalmente na espiritualidade ou qualquer outro aí que você queira estudar, que às vezes tem só em inglês ou em russo, né, ou em outras línguas, alemão, e você consegue traduzir, né, então você consegue estudar, ampliar muito mais, né, esse seu campo de estudo por causa da internet. Então, muitas vezes a gente vê ela como vilã, né, porque a gente vê mais, né, a parte dark, né, da Matrix. Mas ela é uma bênção, né, para todos nós, para quem está buscando conhecimento e expandir a mente. E atemporal, né? A gente pega conteúdos de anos atrás, às vezes eu estou lendo uma coisa, nossa, que incrível, quando eu vejo, aquilo ali tem mais de 10, 5 anos que foi publicado, eu só estou vendo agora. Então, qualquer hora do tempo que a gente consegue ver, tá lá gravado as coisas, e qualquer hora do dia que você pode ver, você está podendo ver alguma coisa gravada, consegue ver acelerado para conseguir ver mais rapidamente o conteúdo. É gratuito, né? Boa parte das coisas são gratuitas, você consegue muito conhecimento gratuito, então aproveitem para ir atrás. Só, novamente, né, quem está assistindo provavelmente já tem essa vibe, já tem esse pensamento de buscar conteúdos de evolução e que sejam positivos e sair eliminando o que é bobagem, inútil para a nossa vida. Mas lá, antes de tudo, me fala de você. Me fala de você. Conta para a gente como é que foi a espiritualidade na sua vida, o seu despertar. Conta para a gente, que a gente quer saber de você. Sim, então, muito prazer, pessoal. Meu nome é Laísa Shimada. Eu estou aqui no Japão, sou descendente de japonês, né? Estou um pouquinho puxado aqui. E em relação à espiritualidade, né? Vamos começar ali. Na verdade, depois de um tempo, só quando eu despertei, que eu consegui entender que a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida. E eu acho que isso é muito comum para a maioria das pessoas, quando elas despertam, elas relembram, né, da infância, por exemplo, né? Só quando despertou, nossa, mas é verdade, quando eu era pequenininha eu via, né? Ou eu tive alguma experiência, ou aconteceu alguma coisa, mas na época a gente nem ligava, né? Porque para entender o que era aquilo, geralmente ou a gente ignorava, ou a gente tinha muito medo por não saber o que era, né? Então, depois que eu despertei, eu entendi que essa conexão minha era desde novinha. Então, quando eu era criança, a minha família, por ser descendentes de japoneses, e aí quem é descendente talvez se identifique,
eles não tinham muito essa prática de religião, igual o brasileiro tem, né, católico, né, a maioria dos católicos, geralmente os antigos, eles eram mais católicos, né, e quando eu morei com os meus avós japoneses, né, então a gente não tinha essa questão da religião dentro de casa, mas eu conversava com alguém que eu chamava de anjo da guarda, né, então eu sempre conversava com esse alguém e hoje eu entendo que era, né, um mentor ali que estava ali sempre conversando, sempre me trazendo conforto, né, porque às vezes eu ficava sozinha ali, né, então eu ficava quietinha ali no quarto de noite e conversava, e fluía aquela conversa, sabe, como se eu estivesse conversando com um amigo mesmo, e eu só entendi isso depois, tanto que por muito tempo eu nem lembrava disso, foi depois que eu despertei que eu comecei, que eu me lembrei, né, que quando eu era criança eu tinha esses diálogos, eu conversava com, né, esse mentor, não sei, mas era muito gostoso. E, enfim, assim, eu acho que como a maioria, na minha adolescência a gente vai, né, para a vida, vai fazer o que tem que fazer, né, vai estudar. Então, eu sou formada em enfermagem pela Universidade Federal da minha cidade, que é de Uberlândia, eu sou de Minas Gerais. E aí, assim, quando eu estava terminando a minha graduação, começou os questionamentos, que eu acho que é quando começa o início de tudo, do despertar. Aí você começa a questionar sobre tudo. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é aqui mesmo que eu quero ficar? E aí, ao mesmo tempo, parecia que a minha cidade já estava pequena demais e eu queria ir para um lugar, mas eu não sabia para onde. E aí, eram vários questionamentos e me veio a ideia de vir aqui para o Japão. Simples assim. Terminei a faculdade, um monte de gente falou, meu Deus, você vai jogar tudo fora, né? Tipo, nossa, você fez tudo isso de 5 anos de graduação para poder abandonar tudo, ir embora e largar tudo. Enfim, eu sempre fui muito intuitiva e aí vim parar aqui no Japão e foi aqui que começou tudo, né? O grande despertar. E geralmente um grande despertar, ele acontece quando você passa por um momento que abala as estruturas. Né? Geralmente é assim, ou você mudou de país e aí abalou tanto que aí vem né, você acorda. Ou aconteceu uma coisa muito assim significante na sua vida, a morte de alguém, ou a separação de um casamento que durou muito tempo. Geralmente é um choque e a pessoa desperta. Né? Então, os grandes despertares, eles sempre vêm quando a gente leva, parece que um chacoalhão mesmo. Acho que por isso que o nome é despertar, né? Tipo, chacoalha, acorda, filha, né? E aí você abre a sua mente para outra forma de enxergar o mundo. E foi isso que aconteceu quando eu vim para cá, né? Quando eu cheguei aqui, tudo diferente, praticamente do outro lado do mundo, então tudo era do avesso, começando pelo fuso. Então, era tudo ao contrário, as pessoas, eu não entendia o que ninguém estava falando, e aí eu já caí dentro de um serviço, porque aqui, se você não trabalha, enfim, o negócio aqui é pesado em relação ao trabalho. As pessoas trabalham demais, elas não têm descanso, elas fazem muita hora extra, assim, de trabalhar sem folgar, tem pessoas que não folgam, pessoas que folgam só um dia, e são muitas horas extras mesmo que o pessoal faz aqui. Agora melhorou porque estava tendo muito problema, né, aqui em relação a depressão, problemas mentais mesmo, então o governo colocou uma lei para limites, né, dessas horas extras. Mas, enfim, foi um baque muito grande para mim chegar aqui e já entrar no serviço e aquela linha de produção. Sabe aquele filme do Charles Chaplin? Que fica aquele pessoal na linha de produção e o cara fazendo a mesma coisa? Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E eu ficava naquilo. E eu, gente, o que eu vim fazer aqui? E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu saí, larguei. E eu ficava refletindo sobre tudo que eu tinha feito, se eu tinha feito caca, sabe? Tipo, eu larguei tudo pra vir aqui e ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. E eu comecei nesses questionamentos e foi aí que veio o grande despertar mesmo. Só que esse despertar, ele veio nesse sentido de eu começar a questionar, mas também um despertar espiritual das minhas sensibilidades. Então, foi em um ano que eu estava aqui, né? E aí aflorou a minha mediunidade. Que geralmente a mediunidade ela aflora quando você também passa por uma situação que seja muito impactante, né? É sempre assim. Você pode perceber aí, se você está aflorada é porque aconteceu alguma coisa, né, que deu aquele choque e aí aflora e você não consegue controlar.
E como eu não sabia nada de espiritualidade, nunca tinha estudado nada, não sabia de nada, inclusive tinha preconceito, né, em relação a isso, eu entrei, de fato, em depressão, né, e aí eu fui cada vez mais ficando ruim, a ponto de não conseguir nem trabalhar, né, e aí eu tenho uma amiga, né, aí no Brasil, que ela é espírita, e eu nunca busquei saber nada dessas questões porque eu tinha preconceito. E aí, conversando com ela, ela falou que era que eu estava sentindo tudo, né? Eu estava absorvendo a energia do ambiente, das pessoas, enfim. E realmente eu estava. Se eu encontrava com uma pessoa, uma hora eu estava feliz, outra hora eu estava triste, eu chorava, estava feliz. Eu fiquei bipolar em relação às minhas sensações. E aí ela falou, não, você tem que estudar sobre isso. E eu falei, ok, eu já estou no buraco mesmo, então, né, vou ver de qual que é esse negócio aí. E eu comecei, então, na espiritualidade com os estudos do espiritismo. E aí vocês vão ver que daqui em diante já foi para tudo. Do espiritismo foi para... Aí eu comecei a estudar, li todos os livros numa velocidade muito rápida, que eu acho que quem despertou vai se conectar com isso, que a gente começa... É uma velocidade muito grande, é uma sede, de conhecimento, de estuda isso, estuda aquilo, e cada vez mais você não tem um fim, né? É insaciável, né? É insaciável. E aí, depois do espiritismo, já me conectei. Agora eu não tenho ideia de como, mas eu me conectei com a espiritualidade cigana, então eu comecei a mexer com baralho cigano, de um sonho que eu tive com uma cigana. Agora, a louca aqui, que tinha preconceito com cigano, porque para mim cigano é aquele pessoal... E eu tinha trauma, porque a minha avó uma vez me levou num lugar e tinha uns ciganos acampados, e aí eu confundia tudo achando que cigano era aquele povo que ficava acampado lá e não sei o quê, e não tem nada a ver com isso. A louca do prego... E a espiritualidade tacando na minha cara, e eu falei, enfim. Sonhei com essa cigana, me conectei com o baralho cigano, então esse foi o segundo passo do meu despertar espiritual, essa conexão. E aí, depois dessa questão da espiritualidade cigana, eu me conectei com mandalas, né? E aí eu conheci uma mentora que dá curso de mandalas, e aí eu comecei a desenhar mandalas, fazendo leitura do campo espiritual das pessoas. Então eu conectava com a pessoa e fazia mandala, desenhava ali, trazia a leitura do momento presente dela ali e tudo mais. E foi a partir desse trabalho que eu abri mais, né, a questão da minha sensibilidade e aprendi a controlar ela, porque era uma coisa que eu não conseguia controlar, né? Eu sempre estava ali absorvendo tudo de todo mundo, eu não sabia separar o que era meu e o que era do outro. Isso é muito comum quando a gente está começando, né, esse controle, principalmente quando a gente sai aí para o mundo, né? Se você não consegue controlar, você quer ficar dentro do seu casulo. Então eu vejo muitas pessoas da espiritualista que quer se fechar dentro de uma caverna e não quer sair, porque fala que se eu sair ali, o fulano vai me sugar e não sei o que. E isso é uma questão de treino mesmo, né? No começo eu não queria sair, eu queria ficar ali no meu cantinho. Eu falei assim, nossa, eu dou tão bem que se eu sair ali, a pessoa vai acabar com todo o trabalho que eu fiz aqui agora de alinhamento. E é interessante eu trazer isso, porque faz parte também nós que somos despertos, nós que estamos trabalhando as nossas energias, contribuir com as outras pessoas, né? Então a gente não pode se isolar tanto, né? Claro que a característica de uma pessoa desperta automaticamente é se isolar um pouco mais, porque a gente é mais observadora, né? A gente é mais reflexiva, mas a gente não pode deixar de fazer essas interações com as outras pessoas, porque isso também faz com que você não consiga também se trabalhar em relação a isso. Né? Você vai passar o resto da sua vida sem saber controlar essa interação. E aí, quando você precisar mesmo, você sempre vai encarar aquilo como um sofrimento. Ah, eu tenho que ir ali, nossa. Aí já começa, né, o sofrimento antes de sair de casa. Já começa a sofrer antes de sair, porque você já sabe que vai dar ruim, já sabe que você vai ficar ruim. E, na verdade, o que você tem que fazer é aprender a... Tem aquela frase, a estar na Matrix sem ser da Matrix. Então, é você aprender
a controlar energeticamente, a aprender como que funciona isso, e, inclusive, né, eu fiz até um curso para isso, né, o curso que eu tinha comentado com a Guta, que ela perguntou se eu dava cursos, né, então eu ensino nesse curso isso, né, como que você faz para você se proteger, porque a gente sabe que não tem esse negócio de proteger, tudo é energia, e tudo no planeta quer entrar em equilíbrio, então se a gente olhar para a física, para a química das coisas, se a gente está energeticamente bem, a gente vai num ambiente que tem pessoas que não trabalham as energias, né? Elas estão ali, o ambiente ele sempre vai querer entrar em equilíbrio. Então, se não tem nada naquele ambiente que possa equilibrar aquele lugar, você vai equilibrar aquele lugar. Então, você vai ser usado para poder fazer esse equilíbrio. Então, quando a gente. É por isso que, às vezes, quando a gente fala, a gente vê, né, a pessoa falando, proteção energética, vai fazer um negócio para tampar o umbigo. Funciona até certo ponto, talvez sim, mas nem sempre, porque é física, é química. Né? Oscila o tempo todo, né? Tudo sempre vai estar querendo entrar em equilíbrio. Então, quais são as armas, né? Vou colocar entre aspas, que você pode usar para não se desequilibrar tanto, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente pode usar. Cristais, né? Então, usar cristais com você. Se você está num ambiente, o ambiente está carregado, digamos assim, né? O ambiente ali não está tão legal, você está com aquele cristal, o cristal vai ajudar a equilibrar aquele ambiente e você não vai ser tão sugada, né? Outra questão também é se você trabalha suas energias. Às vezes nem você trabalha suas energias, você vai para o ambiente, a pessoa também no trabalho dela, então vai todo mundo pro buraco. Agora, se você, né, se trabalha, tá ali, né, com o seu trabalho energético um dia e tudo mais, se você vai para o ambiente, às vezes você equilibra aquele ambiente, você cai um pouquinho, mas não cai tanto. Você cai um pouquinho para equilibrar, mas não tanto quanto se você não tivesse tão bem energeticamente. Né? Então, é por isso que é importante essa questão do cuidado energético e, ao mesmo tempo, você ter esse conhecimento. Né? Como falam, conhecimento é poder, até nesse sentido, né? De você aprender a andar por aí no mundo, e entender que você não é o alecrim dourado, né, que tem que ficar ali dentro da caverna, porque senão, ai meu Deus do céu, o pessoal vai me sugar. Não, você tem que interagir com o mundo. Você tá aqui para quê? Né? Se não fosse para a gente interagir com as outras pessoas, eu falo isso porque muitas pessoas que despertam e trabalham com essa questão da espiritualidade, eu atendo essa galera. E elas vêm me questionar sempre a mesma coisa. Então, assim, eu sempre falo a mesma coisa. Você tá fazendo o que aqui? Se não é para interação. Se não é para você aprender uns com os outros, interagir, aprender até mesmo a cuidar das suas energias e controlar essa troca energética. Isso também é uma habilidade que a gente tem que aprender aqui. E quanto mais você evita isso, mais vai ficando difícil. E aí, se você se prende muito, você se guarda muito, quando você faz a primeira interação, já é aquele, né? Você sai de lá destruído, parece pisoteado, uma manada de elefante passou em cima de você, e você voltou para casa ali todo. Então, buscar o conhecimento, né, e entender que, apesar de, né, a gente estar nesse processo aí de despertar, a gente precisa, sim, estar aberto a fazer essa troca energética, que isso também faz parte do viver aqui, isso também faz parte da nossa missão aqui, é aprender a conviver com as diferenças, né, sem julgamento, e muitas vezes a gente vê a galera, a gente julga já, né, o pessoal da religião que julga muito as outras pessoas, mas nós da espiritualidade, a gente também está fazendo isso, sem perceber, né, mas a gente também está fazendo muito isso, então é chamar a atenção em relação a isso. Trabalhar enfim, o ego, né? Trabalhar, eu não sei nem por que eu vim parar aqui, olha como que o negócio vai, né? Não, mas é. E você falou uma coisa, Lai, que a gente estava conversando antes, as afinidades, né, que a gente tem, eu e você, e a gente, nossa, acho que por isso que a gente se conectou rápido, não sei o quê, umas afinidades, e agora, você falando, mais outra, o que eu aprendi recentemente o nome, é médium empata.
que a gente tem excesso de empatia. Então, por isso que eu falei logo antes, não, quando eu vou para o shopping eu saio drenada. Por quê? Porque é a mesma coisa, eu saio conectando com a energia de todo mundo que está em volta. E como eu também sou ectoplasta, né, eu tenho muito energia, muito ectoplasma, aí eu saio dando, feita uma besta, né? Só que não é para dar deliberadamente, né, energia. Você dá focada, organizada e se protegendo, porque senão você fica drenada. Aí é justamente essa coisa, a gente está aqui para servir, sim, mas não servir de maneira desordenada, desorganizada e autodestrutiva, né? É o tempo todo doando, mas se protegendo, sendo empata, mas na medida do possível para você não se machucar, né? Como eu falei, eu vou no shopping, mas assim, eu não vou no shopping, não. Eu vou no shopping, mas eu me concentro, eu me protejo, eu me alinho, pego meus sprayzinhos lá e antes de sair de casa, respiro fundo. Se chegar uma pessoa muito chorando, muito com cara de tristeza, obviamente eu vou ter uma empatia com a pessoa, mas eu não vou ficar, vem cá, que eu dou toda a minha energia para você, como eu fazia antes, né? Saía totalmente vampirizada e achando que eu fiz a minha missão certa. Não, eu fiz minha missão, mas foi uma autossabotagem, né? Eu me lasquei junto com essa missão aí. Então tem que ser a missão feita bem feita, né? Se protegendo, se reequilibrando e doando também, né? É dois lados. Exatamente, a gente vê isso muito em terapeutas, né? Terapeutas holísticos que hoje deu um boom, né? Tem muitos terapeutas, e acho que por causa da demanda também, porque é muita gente despertando, a gente precisa de muitos trabalhadores auxiliando, né? E para quem é terapeuta, a pessoa ela já entra nesse ramo da terapia porque ela já tem essa questão da empatia, ela já quer ajudar muitas outras pessoas, e aí é o problema, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer esse negócio do ai, toma tudo a minha energia, né? Vou pegar tudo, tipo, né? Você quer abraçar o mundo e aí você se destrói, né? Você se acaba, né? Se você não consegue se trabalhar energeticamente, isso tá acontecendo muito também, no sentido de que quando você não tem um preparo, um conhecimento muito grande dessa questão espiritual e energética, muitas vezes a pessoa ela vai ali mexer com uma questão X e ela não sabe muito bem no que ela está se metendo. Principalmente quando você não sabe pedir autorização, quando você não sabe se você realmente está protegido para fazer aquilo, se você não sabe se proteger para fazer aquilo. E o que acontece é depois, ataque espiritual, muitas obsessões que acontecem, né? Então, chega para mim, né? A pessoa fala, porque eu estou procrastinando muito, e aí quer constelar, tudo bem, né? Vamos ver na constelação o que pode ser. E aí, quando vou ver, não tem nada a ver com constelação, ela está com ataque espiritual. Então, assim, né, vocês que são terapeutas, né, vocês que estão aí tentando divulgar a espiritualidade, tem que colocar em prática muito a questão do orar e vigiar, né, que muita gente fala, o orar e vigiar, é você, a todo momento, estar atento ao que está acontecendo, ao seu padrão vibratório, aos seus pensamentos, né, porque os ataques acontecem sim, né, e quanto mais a gente subestima, tipo, não, porque eu sou, né, a conectada de não sei lá o quê, né, a gente se acha ali o rei do... O ego. Mas você se acha, aí que os caras falam, então vamos lá ver se ela é mesmo, e aí o negócio fica feio. Então não subestimem, né, esses ataques, não subestimem que existem forças que podem ir contra, né, o seu trabalho. Não subestime isso, porque quanto mais você subestima isso, aí que eles aproveitam para poder te derrubar mesmo. E é de forma sutil, porque eles são inteligentes assim como a gente é inteligente também, né? Então, não é assim, vai, sei lá, tacar um vaso na minha cabeça, vai cair um negócio na minha cabeça. Não, não é assim. É você procrastinando, é você não conseguindo fazer as coisas que você tem que fazer, né? É você vindo aqueles pensamentos de desmotivação e às vezes você está ali. Você acorda bem, fala, é hoje que eu vou fazer todas as minhas coisas. E aí, do nada, você fica, não, vou, sei lá, vou limpar a casa. E aí começa aquelas vozes na sua cabeça de que você não é capaz, começa a te desmotivar.
Então, se você é mais sensível, você chega até a ouvir a voz mesmo, te desmotivando. Isso é ataque, né? Então, vocês têm que ter a consciência de que isso existe, né? E saber disso é o primeiro passo para que todo mundo fique atento em relação a isso, principalmente vocês aí que estão vindo, né? Vocês que são espiritualistas, que gostam de postar sobre coisas, né, voltadas à espiritualidade e tudo mais. Então, percebam isso, porque isso acontece e eles são muito espertos. E às vezes eu até comento com o pessoal, né, que eles vêm para mim e falam assim, mas como que eles fazem isso, né? Tipo, como que acontece do outro lado, né? E é engraçado porque a gente não para pensar que nós somos espíritos, assim como eles que estão do outro lado também são espíritos, então eles pensam da mesma forma. Eles são inteligentes da mesma forma. Por que eles seriam diferentes? Né? Então, eles pensam da mesma forma, eles manipulam da mesma forma, né? E aí, esses dias até eu estava conversando que tinha uma página aí, uma moça veio falar comigo sobre essa questão do marketing, né? Que hoje está muito forte. Agora eu não lembro o contexto mais que ela trouxe para mim, mas falando sobre essa questão de como nós hoje a gente usa o marketing digital, ele está muito agressivo nesse sentido, né? De manipular mesmo as pessoas ali, falar, olha, você tem essa dor aqui, você precisa disso daqui, não sei o quê. Os espíritos do outro lado, eles agem da mesma forma, eles manipulam da mesma forma, então eles usam essa mesma arma, essa mesma inteligência para poder manipular a gente, causar ali aquele pane ou aquele desejo por alguma coisa que não tem nada a ver, e aí eles te confundem. Então, funciona da mesma forma. Então, assim, da mesma forma que a gente também faz as coisas aqui, eles fazem as coisas do lado de lá e não tem diferença nenhuma, é igual. Então, não subestimem isso. Até eu tenho um negócio curioso a acrescentar, que eu soube recentemente, assim, fui informada, nós temos o QI avaliado em torno de 100, né, mais ou menos. O brasileiro é 80 e pouco, algumas pessoas mais inteligentes são 150, 140, enfim, os gênios são 200. O QI de um ser reptiliano, por exemplo, é 700. E detalhe, a gente aqui, encarnado, a gente está com aquele véu da ilusão que a gente não lembra das coisas. Lá eles estão lembrando de tudo. Então a gente está na super desvantagem. Teve uma vez curioso, assim, uma história engraçada, assim, se tornou engraçada, que eu fui, obviamente, mesmo fazendo todas as proteções, parará, antes de dormir e tal, eu ando toda cheia de perengundém, toda cheia de proteção, mas mesmo assim, a gente leva ataque. Aí eu estava dormindo, tal, e fui acordada com a entidade lá me sugando, uma coisa horrível. E eu não sei o quê, fazendo tudo que era oração, tudo que era energia, música quântica, spray, né, intenção, chamando a egrégora, tirar aquela entidade lá que estava me sugando no meu quarto, que era um reptiliano. Eu digo, putz, filho da mãe, e tá, não sei o que, aquela guerra, tá resolvido. Aí no outro dia, eu disse, cara, que absurdo, eu estava indignada com aquele ataque espiritual pesado. Aí falei com um amigo meu, indignado, eu digo, amigo, tu não sabe, eu fui atacado, reptiliano, essa madrugada, blá, blá, blá. Ele, amiga, quem nunca? Todo mundo é atacado o tempo todo. Faz oração, joga para cima, resolve, faz uma energia, faz não sei o quê, faz um campo de proteção mais forte. Berere, berere. Aí o cara, ele agiu com toda a naturalidade, com um ataque, filho da mãe desse que eu levei. E o pior que é isso, quanto mais drama eu levar a essa situação, eu acho que mais intensidade de medo e frequência que você falou, negativa, eu vou estar vibrando. Eu digo, é isso mesmo, não foi meio que eu fiz, mas eu ainda fiquei vibrando naquela raiva de ter acontecido aquilo, né? E naquela coisa de eu não ter sido tão capaz de resolver com tanta facilidade, porque eu tive dificuldade de me libertar daquela situação. Eu digo, cara, porque eu não consigo? Mas porque eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais desenrolados, eles são muito mais poderosos no meio astral. Então, a gente aqui tem que lutar com o que a gente tem e não ficar dramatizando tanto, e sim criar soluções, né? E é orar e vigiar. Você falou, na minha opinião, perfeito, que orar e vigiar, para mim, é exatamente isso. Orar e vigiar é frequência, energia, proteção. É exatamente isso. Então, que eu queria chamar a atenção é porque muitas vezes eu vejo o pessoal subestimando, né, a capacidade deles
de fazer esses ataques, e às vezes a gente acha que ataque é isso mesmo, né? Igual eu falei, cai um vaso, né? Cai alguma coisa na sua cabeça, sai um copo, cai Todo tipo. você sendo atacada, né? Igual filme de terror, né? Ataque espiritual é igual filme de terror. Não, não é assim. Eles são inteligentes, eles sabem atacar de forma sutil. É no sonho, é dormindo às vezes, é através de outra pessoa. Exatamente, é você acordando, né, super mal ali, e acontece muito, né, como eu faço essa questão das limpezas espirituais também, às vezes chega a pessoa, ela tá com miasma, né, ela tá ali toda, né, carregada, eu vejo que ela foi ali sugada mesmo, né, durante o sono, né, e até no dia a dia, né, com desmotivação, né, enfim, e aí você não consegue ter aquela produtividade que geralmente você tem, ou você não consegue progredir nos seus projetos, e acha que, né, é só terapia, é só, vem, né, achando que vai fazer uma constelação, igual o pessoal vem, e aí eu falo, olha, né, tem boi na linha aí. Não é só constelação, não, tem alguma coisa que tá esquisita, né? Muito mental, né? Eu também trabalho com terapia, mas a minha terapia é diferente, não é assim, e é mais assim, planetária mesmo, e física, física quântica, enfim, biologia, química mesmo. E o que acontece? Muitas pessoas, eu indico que eu não faço constelação, eu não faço isso que você faz, então eu indico para as pessoas fazerem isso, mas às vezes, mas eu digo, olha, é associado muitas vezes, porque eu estou vendo que você tem problemas da sua cabeça, do seu mental. Não adianta você ir para uma taróloga e fazer uma apometria, saber de resposta, saber tirar miasmas, fazer uma terapia espiritual maravilhosa, se você vai trazer tudo de volta para você, por causa dos seus hábitos, seus pensamentos, né? As pessoas que estão à sua volta, porque e fora a ancestralidade, né? A gente vem carregando coisa de além, não tem nem ideia. Aí entra a palavrinha que agora eu acho que o pessoal vai começar a falar bastante depois da modinha do autoconhecimento, que é a autorresponsabilidade. Eu falo muito. Exatamente. E eu acho que já tinha que emendar. A gente não pode falar só autoconhecimento, tem que falar autoconhecimento e autorresponsabilidade. Já tem que juntar as duas palavras numa só e a gente começar a falar só sobre isso. Porque é sobre isso mesmo que a gente tem que começar a fazer a partir de agora, né? E porque eu vejo, né? E eu fazia isso. Eu jogava por experiência própria, né? Quando eu comecei, eu jogava toda a responsabilidade na pessoa que estava me tratando. Vai, resolve meu problema, porque eu tô com isso, isso e isso, faz alguma coisa aí. Eu sentava e ficava lá esperando, né? Igual um Buda. A gente quer isso, né? A gente quer isso. Ai, vai, resolve. Não dá, cara, a tua vida é tua. Exato, e você fica lá igual um Buda esperando as coisas chegar na sua mãozinha e as coisas não chegam. Por quê? Porque você também tem que fazer a sua parte. Então, ficar muito claro isso, né? Todas as vezes que a gente vai para um processo de cura, enfim, para qualquer coisa que a gente for fazer, tem a parte do outro, mas tem a sua parte também. Então, 50% é a parte do outro, 50% é a sua parte. Se você não faz a sua parte, só o outro ele não vai conseguir resolver, né, seu problema. Então, entra aí a questão, sim, essa autorresponsabilidade. E, por exemplo, você vai e faz uma terapia ali para você se limpar, né? O que acontece é que a gente faz a limpeza energética e espiritual, ok, tá 100% agora. E aí a pessoa ela volta para a rotina dela e continua a mesma coisa, continua fazendo as mesmas coisas, continua frequentando os mesmos lugares, tá ali com as mesmas pessoas, que é talvez exatamente o foco que está levando a pessoa a ter os desequilíbrios. São os lugares que ela vai, são as pessoas que ela convive, são as conversas que ela tem. E aí, depois de um mês, ela tá toda arregaçada de novo. Aí vai de novo fazer e não sabe por que não funciona, né? Por que ela não tem resultado. Então, eu acho que é questão da gente ter o conhecimento também, né? Porque eu acho que tem muita gente que não tem esse conhecimento, né? É buscar o conhecimento e entender que o meio influencia, as pessoas influenciam, a forma que você leva a sua vida influencia, né? Aquilo que você ouve influencia, né? E eu já até falei sobre isso num vídeo, né? Sobre essa questão do que a gente se alimenta, não estou falando de comida. O que a gente se alimenta no dia a dia, no que a gente assiste,
né, no que a gente ouve, né, as músicas boas que tem por aí, né? Então, que frequência tem essas músicas que você está ouvindo, né? O que remete àquela letra? A gente usa as ferramentas tão boas como o Ho'oponopono, que é a repetição das frases para que a gente absorva aquelas frases. Reprogramação mental, repetição de frases que a gente vai absorvendo as frases. Vou ser cancelada. Música sertaneja. Ah, porque ela me largou. Como que é a letra? Nossa, horrível. Porque não sei o que, ela me traiu. Isso é uma reprogramação mental, não é não? Uhum. Escutando repetidamente. Não é assim que você faz uma reprogramação mental? É você colocar aquela fita e aí você começa a ouvir. A frequência muda, você sente e cocria. Então, qualquer outro tipo de música é uma repetição, você sente, cocria. A cocriação, ela vem, né, daquilo que você está aqui trabalhando, daquilo que você está sentindo, e você vai vibrando e vai cocriando a sua realidade. Então, aquilo que você está assistindo, né, que agora não tem mais os noticiários aí do Brasil, né, mas eu sei que, né, é só as coisas erradas que estão acontecendo no mundo passam nos noticiários. Então, o que você está É o que dá assistindo? audiência, né? O pessoal vicia no ruim também. E aqui na internet da mesma forma, né? Se você não sabe filtrar muito bem, o algoritmo é uma coisa muito boa. Porque ele vai mandando para você aquilo que você quer e você ao mesmo tempo pode configurar ali no seu celular, para quem não sabe, você pode filtrar ali o que você quer ver. Às vezes aparece uma coisa ali que é uma coisa meio assim, que você fala, nossa, não me senti bem vendo isso. Você pode clicar no botãozinho lá, 3 pontinhos, você vai lá e coloca, né? Não recomendar para mim. É. Tem essa opção. E aí o algoritmo ele vai aprendendo que você não gosta de certas coisas e vai mandando só coisas que são legais. Então, é saber filtrar aquilo. E aí, isso é você ter essa autorresponsabilidade de estar com bem-estar, né? De estar com a sua... Como que eu mantenho a minha energia alta? Como que eu mantenho a minha vibração? É você fazendo esse básico, o mínimo, né? Que é você cuidar ali, né, da sua vibração, dos seus pensamentos, daquilo que você se alimenta. E esse é o mínimo, né? O resto aí você deixa fluir, né? Mas o mínimo é isso, é você cuidar dessa energia. Agora, tem pessoas que fazem tudo isso, têm uma tendência a se cuidar tudo, mas tem uns urucubaca ancestrais aí, que vai vindo e vai padrões repetitivos acontecendo familiares, e que podem ser desconectados, né? Sim, aí entra a parte, né, que quando não é isso, né, tem sim a questão ancestral aí, que é muito forte essa conexão que a gente tem, porque a gente veio de algum lugar, né? Então, eu vou trazer aqui a explicação, né? A visão que eu sempre trago, que é voltada para a espiritualidade. Então, quando a gente vem, né, para encarnar aqui, a gente precisa de 2 seres dispostos para nos dar a vida. Então, ali já começa essa conexão muito forte em espírito. Mas quando isso se dá no corpo, ou seja, 2 seres deram a vida para aquele corpo, todas as minhas células, elas respondem à origem dela. E qual é a origem dela? São os nossos pais. Então, independente se você conhece ou não, independente qual é a relação ou não, as suas células e toda a sua conexão do seu campo, elas respondem de forma inconsciente a essa lealdade. Então, quando a gente fala, né, da lealdade inconsciente, é quando você, sem saber, né, que está acontecendo aquilo, você está honrando um dos lados. Ou o fato de eu julgar, né, uma das partes, o que acontece? Quanto mais eu julgo, mais informação no meu campo eu reforço. É como se eu estivesse reforçando aquela característica que eu estou julgando daquela pessoa, principalmente se é o pai ou a mãe. Então, se eu julgo, né, que aquela pessoa é isso, eu estou reforçando aqui no meu campo isso, e aí a tendência é que eu repita a mesma coisa. Então, isso funciona como um ensinamento de vida,
né? E a gente está aqui para isso, né? Então, você querendo ou não, né? A resposta sempre vai ser essa. E eu vejo muita gente batendo o pé, né? Porque muitas pessoas aqui, elas não aceitam, né? O conflito é muito grande. Quando o conflito é muito grande, né? Que teve muitos desentendimentos, a gente compreende, né? Fala assim, tudo bem, né? Mas qual que é a compreensão maior? É a gente entender que o outro, ele não vai mudar porque a gente quer. E que cada um tá no seu processo evolutivo. Eu tô no meu processo evolutivo. Aquela pessoa tá no processo evolutivo dela. Ela não vai mudar porque eu quero. E ela não vai conseguir pensar da forma que eu penso, porque eu sou eu e ela é ela. E ela tá no processo evolutivo dela e eu tô no meu. Às vezes às vezes eu já desbloqueei algumas coisas, ela ainda não. Como que eu quero que ela faça o que eu quero? E às vezes é isso que a gente espera do outro. A gente quer que o outro pense igual a gente quer que o outro se comporte da forma que a gente quer que ele se comporte. Então, só aí, né, já é uma expansão que você tem que ter, né? Fora as pessoas que já desencarnaram, né? Não tem nem como você ir atrás para vamos bater o papo. Não tem nem como. Sim, e é interessante quando a gente vê, principalmente quando são pessoas que já desencarnaram e a gente está considerando sobre isso, quando a gente coloca elas no campo, a gente já vê que o campo delas já mudou. Quem está preso ainda é quem está aqui. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando ali e a gente coloca no campo, aquela pessoa ela já está leve, ela já soltou, entendeu? Ela já expandiu, ela já liberou, ela quer que a pessoa mesmo seja feliz. E a pessoa tá ali segurando ainda, né? Ficando ali na tristeza ainda. Então, teve até uma constelação que a gente fez que a mãe passou por uma experiência muito difícil com o pai, né? De maus tratos e tudo mais. E o filho, ele conviveu com isso, né? Defendia a mãe a todo momento, né? Entrava na frente da mãe para o pai não bater, né? E, enfim, passou por uma infância difícil, né? Sempre defendendo a mãe. E aí foi para a vida adulta, né? E essa pessoa ela sentiu um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, não sabia de onde vinha. E aí quando a gente vê em campo, da onde que está vindo esse vazio, da onde que está vindo essa tristeza, ele ainda estava tentando proteger a mãe do pai. Ele ainda estava carregando aquilo. E aí a pergunta, né, que eu fiz para ele foi a seguinte: se você olhar para sua mãe aqui agora e você se colocar no lugar dela, ela olhando para você, você acha que ela gostaria que você continuasse carregando essa tristeza ou você acha que ela gostaria que você fosse feliz? E aí ele fala: ela gostaria que eu fosse feliz, não que eu carregasse a tristeza dela. Eu falei: então por que você tá carregando? É uma pergunta tão boba, né? E às vezes a gente óbvio. De forma inconsciente, né? Quando a gente não entende, quando a gente não enxerga, né? Não desperta para ver, fala, nossa, eu tava até hoje tentando defender a minha mãe e eu resolvi carregar, né, as dores dela e carregava até hoje. Então, é isso, quando geralmente não, né? Os nossos ancestrais, eles querem que a gente seja feliz, né? Eles não querem que a gente passe pelo mesmo, né, que eles passaram, eles não querem que a gente, né, repita padrões, que a gente, né, não consiga fazer as coisas que a gente quer fazer, eles querem mesmo que a gente quebre os padrões. Eles querem que a gente faça diferente, né? Então a gente não precisa mais estar preso a isso. Então por isso que eu acho que hoje está, né, tão escancarado as constelações, porque está no momento, no ápice, no momento que é a hora da gente escolher soltar essas amarras. A gente não precisa mais estar conectado com isso, né? E aí, como que a gente faz isso? Trazendo para o consciente aquilo que está oculto, né? Cavando ali, né? Procurando ali aonde que ainda está conectado e desconectar. E aí a gente vai desconectando aos pouquinhos, né? E aí, se você não consegue fazer isso, existem várias, não só a constelação familiar, tá? Tem várias outras ferramentas que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue ir ali, né? Onde que está ali emaranhado ainda, onde que está ali ligado talvez com algum ancestral e,
né? E aos pouquinhos a gente vai ali emergindo cada vez mais, vendo onde está travado e desconectando e desconectando. Esse é o processo de cura. Então, existe a possibilidade do próprio conhecimento, né? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o poder de conseguir trazer à tona aquela informação que para a gente às vezes é óbvia, mas para a pessoa que está sofrendo não é, né? Ou não é a consciência óbvia, mas também existe a possibilidade de, da maneira energética e espiritual, você, através de técnicas e ferramentas espirituais, conseguir fazer esse rompimento, né? Sim, sim, e foi essa adaptação que eu fiz, né, com a nova técnica que foi canalizada da Tenjo Healing, que é justamente isso. Além de trazer a consciência em campo, a gente faz essa desconexão de forma energética e espiritual, porque o que eu fui percebendo no decorrer do tempo é que nem sempre, por exemplo, a gente está ali fazendo uma sessão, às vezes a pessoa ela está ali vendo aquela dinâmica acontecendo na frente dela, mas sabe quando ela está vendo, mas ela não consegue ter a clareza ainda? Parece que falta alguma coisa. E aí, mesmo você falando para ela, olha, você tá vendo aqui essa dinâmica que tá acontecendo aqui? Eu tô vendo, mas a pessoa parece que ela ainda não despertou para aquilo. E aí a gente finaliza a sessão, né? Sempre é tudo feito, relatório e tudo mais. E aí a gente começa o trabalho energético. Depois de uma semana, a pessoa, ela vê o relatório de novo e ela fala, agora eu entendi. Era isso que eu não estava conseguindo ver. Então, muitas vezes, ela não consegue ver aquilo na hora, porque de forma energética aquilo está tão ali ainda bagunçado que ela não consegue ter a clareza e a compreensão para enxergar o que ela tá vendo ali. Mesmo que ela queira trabalhar aquele tema, eu vejo que muitas vezes ela não está preparada para ver certas coisas. E aí ela não consegue enxergar. E aí, depois que a gente trabalha essa questão energética e tira essa trava, né, esse bloqueio, é como se tirasse uma nuvem, sabe, da mente dela, dos olhos, e aí ela consegue enxergar, ela fala assim, nossa, você me falou essa mesma frase no dia e eu não compreendi da forma que eu estou compreendendo agora. Então é aquele despertar mesmo que acontece depois de um tempinho ali trabalhando de forma energética. Então eu percebi isso. Algumas pessoas sim, elas conseguem já captar na hora, porque, né, já está aberta para aquilo, mas algumas ainda não. Ela precisa de um tempinho ali, de um trabalho energético ali para ela conseguir desbloquear aquilo. Principalmente quando é algo que machucou muito, né? E aí tá bem assim, né, fechado, tá bem emaranhado ali. O próprio inconsciente, ele quer proteger a gente, né? Não quer deixar a gente sofrer, né? Então deixa bem escondidinho ali para ela não achar aquilo, esconde bem. Então precisa desse trabalho energético um pouco mais forte para desfazer, sem contar quando questões de vida passada, né? Porque aí às vezes a pessoa vem, quer trabalhar a questão financeira ali, eu tô olhando tal, a pessoa fez ou ela passou por uma experiência de uma vida muito escassa e aquilo ficou registrado no campo dela, e ela ainda, aquilo foi tão forte, aquela vida passada dela foi tão forte de escassez que ela ainda tá com aquela informação no campo. E aí, mesmo que a realidade dela seja outra nessa vida, ela ainda acha que ela tá vivendo a escassez. Então, isso também é desfeito, né? A gente faz quando tem essa energia, ou pessoas que fazem pactos. Contratos, que só. Os contratos, então, também acontece muito, né? E aí a gente também vê ali na hora qual que é a influência, porque tem a influência que aquilo está em cima daquela questão que ela quer trabalhar. Às vezes, a questão de vidas passadas, a influência é até mais forte do que a questão ancestral. Né? Então, tem toda essa a gente faz de uma forma bem ampla, assim, a gente faz uma leitura bem completa, né? Vê o que está mais urgente, né? Aquilo que está afetando mais, e a gente joga tudo para o campo e trabalha aquilo de forma energética e no campo das constelações também. São muitas possibilidades, né? O importante é a pessoa saber que existem tantas ferramentas que consegue fazer esse destravar, né? Porque é meio que uma coisa que eu achei, primeira vez que eu ouvi falar sobre constelação familiar, diziam assim, olha, Guta, é como se fosse um cano entupido, a vida das pessoas a gente desentope. Bem rusticamente falando,
Aí eu digo, e ao mesmo tempo que é desentupir top, hoje em dia eu entendo que é muito mais. Tem cordas que também são cortadas, ligações que também são cortadas, energéticas, que conseguem dar sua liberdade para evoluir, né? Que também é Sim. muito em relação à ancestralidade, né? Como você falou, às vezes a própria pessoa e às vezes das famílias, né? Das parentes. Sim, sim, por isso que a gente faz essa leitura já completa para ver, né, a porcentagem, né, se porcentagem, digamos assim, né, se é mais a questão ancestral, se tem coisas de vidas passadas, se é questão também da autorresponsabilidade da pessoa, né, dela ali, ela mesma dar o sacode dela, né, acordar para a vida e movimentar também, né, tomar a responsabilidade para ela e fazer as coisas acontecer, enfim. E do mesmo jeito que vem a conexão, vamos dizer, da ancestralidade, a gente passa para os descendentes, no momento que a gente corta aquela conexão, também é disruptivo para o descendente, né? Sim, para a próxima geração, exatamente. Mesmo que já nascido, né? Sim, a gente trabalhando, o campo, né, ele está aqui conectando todo mundo. Então, quando a gente consegue resolver aquilo, né, essa próxima geração que está ali, ela já não precisa mais, né, resolver, né, aquela treta que tá ali do próprio campo familiar, aquele campo ancestral. Então, por isso que é muito importante a gente já ir trabalhando o máximo possível, né, para não só pensando na geração futura, mas pensando em você mesmo. Quanto mais coisas você se trabalhar, né? Mas eu tenho filhas pequenas e eu convivo com muitas pessoas que têm filhas pequenas também, e às vezes a gente vê questões das crianças que diz, cara, será que de repente essa questão não é uma questão que era da mãe, ou era do pai, ou era do avô, e de repente não foi também resolvida? Por que não procurar? Então, também uma dica aí para quem tem filhos ou quem está observando alguma coisa em crianças, de repente o problema não é da criança, é seu, ou da sua avó, tataravó, da sua mãe, do seu pai, que pode ser resolvido aí e trazer melhor saúde mental para todo mundo, junto para a criança, para os pais, para a família toda. Exatamente. Ai, nossa, voou nosso bate-papo. Já estou super feliz. Deixa para o pessoal seu contato, suas redes sociais, para quem quiser fazer terapia, fazer constelação familiar com você, fazer os cursos, te acompanhar no Instagram. Sim, o Instagram é o @desperte5d. A gente tem lives toda sexta-feira, a gente está trazendo assuntos justamente voltados para a espiritualidade. E a gente está vendo a necessidade do pessoal da gente bater mais um papo, falar mais sobre despertar da consciência. Então, podem seguir lá, o @desperte5d. Né? E a gente também tem os cursos, né? Eu estou lançando agora o curso que foi um combo, né? O Master ali de espiritualidade e despertar da consciência, né? Que a gente traz ali tudo sobre despertar espiritual, sobre espiritualidade, a base da constelação familiar, várias outras ferramentas ali de autoconhecimento. É um master mesmo, um combão ali que eu coloquei justamente para quem está despertando agora, para quem quer se trabalhar energeticamente, aprender a lidar com essas energias, né? Para quem é terapeuta, né, e está começando agora, aprender a se proteger, como que faz um atendimento e tudo mais. Então, tudo isso está dentro ali do curso. E tem os atendimentos em particular também que eu faço, né? De constelação familiar, com a nova técnica, do Tenjo Healing também. Então, entrem lá no Instagram, me chama lá se vocês quiserem, né? Saber mais sobre a técnica ou sobre o curso, me manda mensagem lá que eu vou responder vocês lá. E tudo você consegue através desse Insta, né? Quem não anotou, vai na descrição do vídeo, entra lá que já vai estar o link direto, só clicar, você já conecta direto a live. Bate esse papo, tira as dúvidas, assiste, acompanha, ou já marca para fazer sua terapia ou constelação. Lai, muito obrigada, amei. Um beijo enorme. Eu que agradeço. E até a próxima. Até!